Tenho 82 anos e enterrei ao longo da minha vida muito mais do que parentes e amigos. Enterrei também amizades que ainda estavam vivas. Enterrei relações com filhos que ainda podiam ter sido salvas. Tudo isso não por causa do que essas pessoas fizeram comigo, mas por causa do que eu mesmo disse, sem pensar, ao longo dos anos. E hoje, depois de mais de 8 décadas nesse mundo, eu vim aqui te contar exatamente quais frases um homem ou uma mulher, depois dos 60 anos, nunca deveria deixar escapar da boca, se realmente quiser terminar a vida cercado de gente que gosta dele de verdade, e não apenas de gente que aguenta ele por obrigação. Porque existe uma ilusão perigosa que a gente carrega quando envelhece. A ilusão de que, depois de tantos anos vividos, a gente ganhou o direito de falar tudo o que pensa, sem filtro, sem cuidado, como se a idade fosse um passe livre para dizer qualquer coisa e a família tivesse que engolir calada. E eu vou te dizer com toda franqueza que essa ideia destruiu mais relações entre pais e filhos, entre avós e netos, do que qualquer briga por dinheiro ou qualquer desentendimento antigo. A boca de um velho, quando não tem freio, afasta mais gente do que qualquer doença. Eu tenho um amigo de infância, hoje com 90 anos, que passa o Natal completamente sozinho há quase uma década. E todo ano ele me liga, chorando, perguntando por que os filhos não aparecem mais. E toda vez que eu ligo de volta para conversar com ele, dentro de 5 minutos de conversa, ele já está reclamando de algum médico, criticando alguma decisão de vida de um dos filhos ou lembrando alguma mágoa antiga de 20 anos atrás. Ele nunca entendeu que a solidão que ele vive hoje não caiu do céu. Ela foi construída, frase por frase, ao longo de décadas de conversas que empurraram devagar as próprias pessoas que ele mais amava. E foi olhando para essa história, com um misto de tristeza e medo de virar igual a ele, que eu comecei a prestar atenção de verdade em como eu mesmo falava com a minha família. Antes de eu te contar quais são essas 6 coisas, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir eu aprendi com muita dor e prefiro que você aprenda ouvindo de mim do que aprenda do jeito que eu aprendi, perdendo gente que eu amava. Meu nome é Osvaldo, tenho 82 anos, sou pai de 3 filhos, avô de 7 netos e vou te contar com todo o respeito que a vida me ensinou a ter, exatamente onde eu errei e onde eu vi tantos outros homens da minha geração errarem também. A primeira coisa que um homem depois dos 60 nunca deveria dizer é aquela frase que sai tão fácil quando a gente está magoado ou impaciente. Eu já falei isso 1000 vezes e ninguém me escuta. Eu sei que parece inofensiva. Eu mesmo disse isso centenas de vezes para meus filhos quando eles eram mais jovens e eu me sentia desrespeitado por não terem seguido algum conselho meu. Mas essa frase carrega dentro dela um veneno silencioso, porque ela transforma qualquer conversa futura numa cobrança antiga reaquecida. Ela diz para outra pessoa, sem dizer diretamente, que ela é desatenta, ingrata, teimosa. E ninguém, em nenhuma idade, gosta de sentar para conversar com alguém que já decidiu, antes mesmo de abrir a boca, que a conversa vai terminar em bronca. Eu me lembro claramente de uma tarde de domingo em que meu filho do meio chegou para almoçar e mencionou de passagem que estava pensando em trocar de emprego. Antes mesmo que ele terminasse a frase, eu já tinha soltado quase por reflexo: eu já te disse 1000 vezes que emprego estável é o que importa nessa vida. Você nunca me escuta. O rosto dele fechou na hora. Ele mudou de assunto, terminou o almoço rápido e foi embora mais cedo do que de costume. Só depois, conversando com minha esposa naquela noite, eu entendi o que tinha acontecido. Eu não tinha dado uma opinião, eu tinha dado uma bronca disfarçada de conselho. E meu filho, que já era um homem adulto de 40 anos, não precisava mais ouvir isso de mim. Eu aprendi tarde que repetir um conselho não é amor, é controle disfarçado de sabedoria, e que às vezes o maior gesto de respeito que um pai pode dar ao filho adulto é dizer a opinião uma única vez, com carinho, e depois deixar aquela pessoa livre para acertar ou errar sozinha, do jeito que a vida ensina de verdade.
Já a segunda coisa que eu nunca mais deixo escapar da boca é qualquer tipo de comparação entre os próprios filhos ou entre os próprios netos. Seu irmão sempre foi mais esforçado, sua prima já comprou casa própria e você ainda mora de aluguel. Seu pai, quando tinha sua idade, já tinha resolvido a vida. Eu ouvi meu próprio pai dizer frases assim para mim a vida inteira, e eu jurei, ainda jovem, que nunca faria isso com meus filhos. Mas a vida tem uma armadilha cruel, que é a de nos transformar, com o tempo, exatamente naquilo que a gente jurou nunca ser. E eu percebi, já mais velho, que tinha caído na mesma armadilha, comparando meu filho mais novo com o mais velho em conversas de almoço de domingo, achando que estava incentivando, quando na verdade estava plantando uma rivalidade que não precisava existir. Comparação entre irmãos não motiva ninguém, ela apenas ensina um filho a competir pelo amor do pai em vez de simplesmente receber esse amor. E amor que precisa ser disputado deixa de ser amor, vira prêmio. E prêmio ninguém quer sentir que está prestes a perder para o irmão. A terceira coisa, e essa aqui é especialmente delicada, é falar sobre herança e sobre dinheiro usando a ameaça como moeda de troca. Eu conheci homens da minha geração, e conheci de perto, que usavam frases como: se você não me visitar mais, eu mudo o testamento. Ou, depois que eu morrer, você vai ver quem realmente merecia ficar com as coisas. Eu tive um amigo, vou chamar ele de Amaro, que passou os últimos anos da própria vida usando exatamente esse tipo de ameaça para tentar controlar a atenção dos filhos. E funcionou. Por um tempo, os filhos apareciam com mais frequência, ligavam mais, faziam mais visitas. Mas quando Amaro morreu, o que sobrou não foi saudade, foi alívio disfarçado de luto, porque aqueles filhos passaram anos indo até o pai por medo de perder alguma coisa, e não por vontade de estar perto dele. Dinheiro usado como arma de chantagem emocional envenena a relação de um jeito que nenhuma quantia de herança consegue reparar depois. Se você tem patrimônio para deixar, deixe com generosidade e sem condições escondidas, porque visita comprada com medo nunca chega perto do que é receber a visita de alguém que veio porque quis. A quarta coisa que eu aprendi a calar é a reclamação constante sobre dor, sobre doença, sobre o corpo que já não responde do jeito que respondia. E aqui eu preciso ser bem sincero contigo, porque essa é talvez a armadilha mais fácil de cair depois dos 60, já que o corpo mesmo dá motivo de sobra para reclamar todos os dias. Mas existe uma diferença enorme entre contar sinceramente para a família como você está, quando alguém pergunta, e transformar cada conversa, cada ligação, cada visita, numa lista detalhada de dores, exames e remédios. Eu tive uma fase, lá pelos 70 anos, em que toda conversa minha começava e terminava no joelho que doía, na pressão que estava alta, no sono que não vinha. E eu só percebi o efeito disso quando meu neto mais novo, ainda adolescente, comentou com a mãe dele, na minha frente, sem imaginar que eu ouviria, que tinha medo de ligar para o avô porque toda ligação virava boletim médico. Aquilo me cortou fundo, mas me ensinou algo essencial, que reclamar sem parar não gera cuidado, gera distância, porque as pessoas, mesmo as que amam a gente de verdade, também precisam de leveza, e ninguém consegue sustentar uma relação que só recebe peso. Depois daquele dia, eu tomei uma decisão pequena, mas que mudou muita coisa. Passei a guardar as queixas de saúde apenas para minha esposa e para o médico, e a levar para os filhos e netos as boas notícias do dia. Uma partida de futebol interessante, uma planta que floresceu no quintal, uma piada que ouvi na rua. Não é fingir que está tudo bem quando não está. É escolher, com consciência, o que vale a pena carregar para dentro de uma conversa que devia ser um encontro, e não uma consulta.
A quinta coisa que eu nunca mais faço é dar conselho não pedido sobre a vida dos meus filhos e netos, seja sobre criação dos próprios filhos deles, sobre casamento, sobre trabalho ou sobre dinheiro. Existe uma pesquisadora americana chamada Laura Carstensen, que estudou durante décadas o comportamento social das pessoas ao envelhecer. E ela descobriu algo muito interessante através da chamada teoria da seletividade socioemocional. Segundo essa pesquisa, à medida que envelhecemos e percebemos que o tempo que nos resta é mais curto do que o tempo já vivido, a gente naturalmente passa a priorizar relações que trazem conforto emocional e afastar aquelas que trazem tensão. Ou seja, quanto mais um velho insiste em opinar, corrigir e aconselhar sem ser chamado, mais ele empurra, sem perceber, os próprios entes queridos para longe, justamente na fase da vida em que mais precisa deles por perto. Eu me lembro de uma cena que resume tudo isso melhor do que qualquer teoria. Minha nora, esposa do meu filho mais velho, estava criando o primeiro filho dela do jeito dela, com métodos diferentes dos que eu e minha esposa usamos décadas atrás. E eu, sem perceber o tamanho da intromissão, comentava quase toda a visita como achava que o bebê devia dormir, o que devia comer, como devia ser disciplinado quando chorava. Um dia, meu filho me chamou de lado, com respeito, mas com firmeza, e disse uma frase que eu carrego até hoje. Pai, a senhora e o senhor criaram a gente do jeito que puderam, com o que sabiam na época. Agora é a nossa vez de criar os nossos filhos do jeito que a gente acredita ser certo. Aquilo doeu no orgulho, confesso, mas era a mais pura verdade. Eu aprendi, com muita relutância, que existe uma diferença enorme entre estar disponível para ajudar quando me perguntam e me intrometer quando ninguém perguntou nada. Hoje, quando um filho me conta um problema, minha primeira pergunta não é mais: você quer saber o que eu acho? É: você quer minha opinião ou só precisa desabafar? E essa pergunta simples mudou completamente a qualidade das minhas conversas com eles. E chegamos à sexta coisa, que talvez seja a mais difícil de todas, e é falar sobre a própria morte de um jeito constante e pesado. Quase como se fosse uma ferramenta para prender a atenção da família por perto. Eu conheci muitos velhos, e confesso que passei perto de me tornar um deles, que usavam frases como "não sei quanto tempo ainda me resta", ou "aproveita que ainda estou vivo", toda vez que um filho demorava para visitar ou ligar. E eu entendo de onde vem esse impulso, porque a proximidade da morte é uma coisa real depois dos 80 anos. Ela está ali, todo santo dia, e é humano ter medo. Mas usar esse medo repetidamente como instrumento emocional sobre os outros tem um efeito reverso ao que a gente imagina. Em vez de aproximar, afasta. Porque ninguém consegue conviver de forma leve e verdadeira com alguém que transforma cada encontro numa possível despedida antecipada. A morte, quando ela chegar, vai chegar de qualquer jeito. E o que eu decidi fazer com o tempo que ainda tenho não é ficar anunciando o fim. É aproveitar cada visita, cada almoço de domingo, cada ligação, com leveza suficiente para que meus filhos queiram voltar não por culpa, mas por vontade genuína de estar comigo. Existe também, e eu preciso te dizer isso antes de fechar essa conversa, um fundamento científico bem conhecido na área da psicologia dos relacionamentos, estudado por pesquisadores que analisaram décadas de comunicação entre casais e famílias, que mostra que existem certos padrões de fala, como críticas repetidas, desprezo, defensividade e o silêncio punitivo, que corroem qualquer relação, não importa o quanto de amor exista por trás dela. E eu digo isso porque as 6 coisas que eu te contei hoje não são regras arbitrárias que eu inventei sozinho na minha cabeça de velho. Elas são, na prática, formas diferentes desses mesmos padrões destrutivos, só que vestidas com a roupa de sabedoria de vida que a gente acha que tem o direito de usar depois de uma certa idade. E eu quero deixar bem claro uma coisa antes de me despedir, porque não quero que você saia daqui pensando que estou pregando silêncio total ou que estou te dizendo para engolir tudo o que sente. Muito pelo contrário. O que eu aprendi não foi a calar minha opinião, foi a escolher com muito mais cuidado quando e como ela é dita. Existe uma diferença enorme entre ficar quieto por medo e falar com sabedoria por escolha.
Eu ainda dou minha opinião, ainda discordo, ainda tenho as minhas convicções bem firmes sobre o mundo, mas aprendi a fazer isso sem cobrança, sem comparação, sem ameaça, sem queixa constante, sem intromissão e sem usar a proximidade da morte como argumento de peso. E essa mudança, que parece pequena, foi o que transformou completamente a relação que eu tenho hoje com meus filhos e com meus netos. Hoje, aos 82 anos, meu telefone toca durante a semana sem que eu precise cobrar ninguém. Meus netos aparecem em casa nos fins de semana porque gostam de estar comigo, não porque a mãe deles mandou. E quando eu olho para trás e comparo essa fase da minha vida com a fase em que eu ainda falava essas 6 coisas sem pensar, eu entendo com clareza absoluta que não foi a idade que mudou minha família. Fui eu que mudei a forma como eu falava com ela. E se um homem de 82 anos, cheio de mania antiga e cabeça dura como eu sempre fui, conseguiu mudar, eu tenho certeza absoluta de que qualquer pessoa que esteja me assistindo agora também consegue. Então, se você já passou dos 60, eu te deixo um convite bem simples para essa semana. Escolhe uma dessas 6 coisas, só uma, a que mais pesou na sua consciência enquanto eu falava, e experimenta ficar uma semana inteira sem dizer aquilo. Não precisa anunciar para ninguém que você está tentando mudar. Só faça, silenciosamente, e observe o que acontece nas suas conversas. Eu prometo que você vai sentir a diferença antes mesmo de terminar a semana. Se essa conversa fez sentido para você, ou se ela te fez lembrar de alguém da sua família que precisa ouvir isso, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo qual dessas 6 coisas você reconheceu em você mesmo ou em alguém que você conhece. E se inscreve no canal, porque eu ainda tenho muita coisa para te contar sobre os anos que eu vivi e sobre as lições que só a idade, com toda a sua dureza e toda a sua generosidade, consegue realmente ensinar.